Olá, boa tarde. Vamos começar agora aqui uma conversa a propósito de um livro novo. Um livro novo é sempre uma novidade boa. Temos connosco um convidado especialíssimo, António Barroso Cruz. Ele é conhecido por diversas facetas, uma delas a de escritor. E dentro da de escritor, uma que tem um particular interesse e da qual, pelo menos aqueles que o seguem, tem uma particular ênfase. Falamos dos livros de viagens. Vamos conversar com o autor do novo livro Outras Gentes, Novos Mundos. É um livro novo que vai ser apresentado amanhã, quinta-feira, pelas 18h30, na Casa da Luz, no Museu Casa da Luz. Estão todos convidados, creio eu, mas vamos já saber. Boa tarde, António. Boa tarde. Bem-vindo. Obrigado. Amanhã estamos todos convidados para podermos ir assistir à apresentação do novo livro. Estão todos convidados. O evento é público, as portas estão abertas e quem quiser fazer uma viagem de cerca de 1 hora é muito bem-vindo ao auditório da Casa da Luz. Muito bem. Começo, como habitualmente, por agradecer a presença aqui nos estúdios da JMFM. É com gosto que falamos sempre de livros e este é um livro com sabor a viagem. A viagens intensas e muitas. Fale-nos um pouco sobre este Outras Gentes, Novos Mundos, António. Obrigado, Celina, desde já também pelo convite. Outras Gentes, Novos Mundos vem, de alguma forma, na sequência de um último livro de viagens que eu publiquei em 2011 e que já tinha uma carga imagética, através da fotografia, muito forte. Quis, porque viajei QB bastante, digamos, durante estes últimos 6 anos, quis voltar a reunir em livro algumas vivências, muitas imagens e gentes, nestes que eu costumo chamar de 1300 gramas de sonhos, porque é quanto pesa este livro, são 1300 gramas. É um livro que, isto a título de curiosidade, tem 578 fotografias e aborda 25 destinos. 25 destinos? 25. Nos últimos 6 anos? Foram mais, mas aqui só cabem 25 neste livro que chegou às 360 páginas e não havia condições para continuar. Estamos, claro, a falar de um grande viajante, mas referiu há pouco, António, que eram outras gentes. Quando viaja, para além das paisagens absolutamente inóspitas, extraordinárias, belíssimas, urbanas, não urbanas, são as gentes quem mais o fascina? Sempre foram, isto é, como em qualquer processo, o processo de viajar é um processo também de amadurecimento. Enquanto que no início, nas minhas viagens iniciais, eu procurava muito a paisagem, acima de tudo, a partir de certa altura comecei a olhar para as gentes. Comecei a conversar com essas gentes com que me ia cruzando, comecei a querer saber mais acerca delas. E foi um hábito que eu adquiri, diria que nos últimos 10, 12 anos de viagens, e que tem vindo naturalmente a enriquecer o meu património emocional, diria. Património emocional e também uma experiência de vida mais apurada. Com certeza, o simples facto de nós apanharmos um avião para nos deslocarmos para onde quer que seja, sobretudo quando estamos confinados a uma ilha, automaticamente abre-nos horizontes. Seja daqui até Lisboa. Não precisamos ir até Pequim ou até Austrália. Basta irmos a Lisboa para o nosso alargamento de horizontes poder acontecer, desde que estejamos naturalmente receptivos a que isso aconteça. Por isso, é um enriquecimento permanente o facto de viajarmos. Pronto, e depois viajarmos nas condições que eu considero privilegiadas, de alguma forma, em que eu costumo viajar. O António é um viajante solitário ou viaja normalmente acompanhado? Bem, eu diria que tenho 6 formas de viajar. Tenho 3 em contexto profissional e tenho 3 em contexto pessoal. Sendo que em contexto profissional faço com grupos de clientes, acompanho muitas viagens de grupo, faço sozinho quando tenho que ir a feiras, quando tenho que ir a fazer contactos profissionais, onde quer que seja, e faço também para descobrir lugares, apenas com esse objetivo. Em contexto mais pessoal, viagem em família, viajo com amigos e viajo sozinho.
Se me perguntar qual destas 6 formas é a que mais me agrada, sem dúvida nenhuma que o viajar sozinho, com mochila às costas, o que me permite evadir-me quando e por onde bem me apetece. Essa vontade, esse gosto por viajar sozinho é algo que desperta sempre nos outros, na maioria dos cidadãos que não se vêem a viajar sozinhos normalmente, muita curiosidade e algumas perguntas. Esse evadir-se sozinho por terras desconhecidas, absolutamente desconhecidas, traz à luz daqueles que são viajantes normais, diria normais, porque viajam quase sempre acompanhados e se têm situações de viagem em contexto de estarem sós, são coisas mais pequenas. Esse evadir-se, esse gene para viajar sozinho, descobrir mundos sozinho, é um gene que o obriga a conversar mais com outras gentes e a aceitar-se mais no seu lado humano, que é igual ao das outras gentes. Conte-nos como é essa experiência de estar de mochila e ir para um país absolutamente desconhecido e querer, se calhar, até partilhar um momento, uma imagem, um evento e ter de ficar com ele guardado para partilhar só muito mais tarde, quando voltar aos seus. A questão é muito engraçada. A questão é muito engraçada porque, e sem me querer estar a repetir, isto de viajar sozinho também passa por um processo, naturalmente. Quando se vai uma primeira vez, e eu a primeira vez que viajei sozinho, não tenho tantos anos quanto isso. Eu comecei, em verdade, para esta forma de viajar, terá meia dúzia de anos. E fui para o Senegal. Eu de África conhecia relativamente pouco, conhecia a África não profunda e fui para o Senegal. Mas não fui para o Senegal fazer uma semana num clube med, a apanhar sol e a fazer mar. Não, eu fui para o Senegal profundo. E já então fui sozinho. Só que numa condição algo especial, porque tinha um motorista guia, guarda-costas ao mesmo tempo, tinha uma volumetria bastante avantajada, com quem ia falando todos os dias e havia essa partilha. E às vezes acontece o oposto, é eu querer estar mesmo sozinho, em silêncio, a absorver tudo que me rodeia, e o facto de ter ali um guia, neste caso era motorista também, torna-se por vezes incómodo porque ele quer conversar e a mim não me apetece. Mas pronto, lá se consegue arranjar algum tipo de equilíbrio e entendemos-nos pelas meias palavras ou pelos meios silêncios. Mas sim, isto obriga-me, de facto, e eu vivi uma experiência que é relativamente recente, no Peru e na Bolívia, e eu andei durante 17 dias sozinho por aqueles 2 países, sendo que os 10 primeiros dias no Peru eu a conduzir sozinho. Eu conduzi praticamente o Peru todo sozinho, e ainda hoje os meus amigos peruanos, que eu tenho amigos peruanos de há 3 décadas, me diziam no final da viagem como é que é possível ter sobrevivido, porque nós provavelmente não teríamos conseguido sobreviver. Uma questão de sorte, uma questão de método de organização da viagem, saber que à noite não conduzo, isso eu recuso-me a conduzir à noite, sobretudo em países tão desconhecidos quanto o Peru era para mim, mas tudo isto obriga-nos de facto a partilharmos um momento mais estressante ou mais alegre com um nativo qualquer, obriga-nos, conforme a Celina também e dizia muito bem, a guardar muitas vezes durante algum tempo coisas que no momento queríamos partilhar e não podíamos. Quer dizer, não podia da seguinte forma, até podia, que hoje em dia a rede social é uma coisa que facilita muito a passagem da informação imediata. E de facto, à medida que eu fui avançando pelo Peru e depois na Bolívia, e tendo eu essa possibilidade de comunicar através da rede social, então filo. Mas depois tens os sítios onde isso não é possível. Por exemplo, ainda que não estivesse a viajar sozinho, apesar de poder ter acontecido, eu este ano visitei a Coreia do Norte e na Coreia do Norte não há internet. Portanto, não há forma de nós, no momento, partilharmos o que quer que seja. Aí sim, aí o esforço parece que é redobrado, porque estamos primeiro num sítio que é um sítio muito falado atualmente. É um sítio bastante estranho, digamos assim, para o nosso conceito. E naquele momento queremos partilhar qualquer coisa e temos que esperar uma semana até que a viagem termine e depois então podermos pôr
as fotografias nas redes sociais já e a boca é no um trombone. Desafio, António, ir para a Coreia do Norte. Sim, é um desafio. por ser, já é um desafio, por questões várias também, porque, e agora se calhar conta-nos a sua experiência, porque a entrada na Coreia do Norte não é propriamente uma entrada como num outro país qualquer. Aliás, já no Oriente, a China também já tem algumas restrições, há alguns países com algumas restrições. A Coreia do Norte é, pelo menos daquilo que se conhece, um país com inúmeras restrições face a um turismo e, sobretudo, enfim, são sempre olhos de fora que vão entrar. Pergunta número 1, como é que conseguiu entrar? Pergunta número 2, não teve receio de ir sozinho para um país que à partida, enfim, nos causa tantas reservas? A facilidade em entrar é tão grande quanto no Japão, no Vietnã, na China. Temos apenas que preencher 2 ou 3 formulários, como preenchemos para tantos países para o qual é necessário obter um visto. Paga-se apenas, e ponhamos o apenas entre aspas, 50 euros para entrar na Coreia do Norte, para a obtenção do visto da Coreia do Norte, e depois o processo é um processo simplicíssimo. Basta, pronto, posso ir viajar sozinho para a Coreia do Norte, se me apetecer, mas vou sempre escoltado por 2 pessoas, que será o guia ou a guia, e depois um segundo guia ou guia que também poderá assumir o papel de polícia, digamos assim. Se quiser explorar sozinho, não pode? Não posso, de forma alguma. Então mas esse diria que é o único contratempo, sobretudo para quem viaja e gosta de sentir liberdade. Viajar é nós libertarmos-nos. Mas diria que é o único contratempo, é nós não podemos andar sozinhos e não podemos fotografar determinadas coisas, sendo que as determinadas coisas são militares. Basicamente, passa por não podermos fotografar militares. E mesmo assim eu ainda consegui trazer muitas fotografias militares. A segunda pergunta tem que ver com o facto de ter... O que é que o despertou? O que é que despertou? Primeiro, a singularidade do país. Por ser um país... Eu já vinha namorando a Coreia do Norte há alguns anos. Não foi uma coisa repentina. Achei que era o momento certo, porque se nós soubermos pensar, nem toda a gente sabe pensar, nem toda a gente sabe separar as coisas, países como a Coreia do Norte, como o Irão, apenas para dar 2 exemplos, são alvo de muita desinformação. Verdade. Ora bem, eu quando estive no Irão, também foi pós um período muito conturbado, em que o Irão era muito conversado, muito falado, por causa do problema nuclear, etc, etc, etc. A Coreia do Norte é muito parecida nesse aspecto, porque é alvo de muita contra-informação, de muita desinformação, e há uma coisa que eu gosto de dizer, Celina, quanto à Coreia do Norte. Senti-me, e tenho a certeza que me sinto muito mais seguro na Coreia do Norte hoje em dia do que em Paris ou em Londres. Porque a segurança é altamente segura, passo a redundância. Não acontece nada, não há criminalidade naquele país. Enquanto que em Paris e Londres, hoje em dia, podemos lá com um machado, com um punhal, com um carro ou com uma bomba. E é tudo altamente controlado. Lá é tudo altamente controlado. Obviamente tem esse inconveniente, claro. Mas quando por outro lado, até é uma coisa para boa. O que vamos, quando sabemos para o que vamos, temos que ir preparados. A arte ou o ofício de viajar é de permanente adaptação. Seja a Coreia do Norte, seja a Coreia do Sul, seja a China, seja quem vem para a Madeira. As pessoas têm que saber adaptar-se às pessoas e aos lugares. Por isso, tranquilo, foi uma viagem extraordinária, muito enriquecedora, e eu recomendo. Pois não posso deixar de recomendar. Acredito que alguns dos nossos ouvintes tenham ficado surpreendidos, porque acaba por nos passar visitar um dos países que mais receio desperta na generalidade das pessoas, no senso comum, acaba por ser um dos sítios mais seguros. Poderá parecer uma contradição por tudo aquilo que nós vemos dos testes balísticos, daquele louco, que não deixa de ser um louco, que é aquele líder norte-coreano, que agora se cruzou com outro louco, que é o líder norte-americano. Como tal, parece que à partida estão reunidos os ingredientes para que qualquer coisa muito má aconteça. Mas não vai acontecer. Vamos ter a esperança que a humanidade sempre vai dar esta volta certa. Espero voltar à Coreia do Norte e levar comigo pessoas interessadas em ir à Coreia do Norte.
Por certo, não vão faltar curiosos. Acredito que não. O Irão também é um desses destinos absolutamente fascinantes para quem gosta de viajar, e também um desafio, mas também um desafio para quem viaja só. Sim, aí já não viajei sozinho, viajei em contexto de grupo, levei um grupo de madeirenses ao Irão, isto foi em 2014. É um país muito mais aberto, as pessoas são super simpáticas, são anfitriãs, são pessoas que se dão de alma e coração ao turista, porque o Irão esteve fechado para o turismo durante muitos anos. É um país que também foi muito desinformado ao longo dos tempos. E quando vem um turista ficam super curiosos, vêm ter connosco e pedem para tirar fotografias connosco. Não é o contrário. Nós temos essa intenção de tirar fotografias com eles, mas às vezes temos algum receio. Não, eles vêm ter connosco e pedem para tirar selfies connosco, o que é engraçadíssimo. E o que também não é muito comum, porque há muitos países onde normalmente os nativos não gostam muito de ser fotografados. Por exemplo, o Senegal. Eu, como pensei há bocadinho por falar no Senegal já o simples facto de apontar a câmara é muito complicado. Já se sentem um pouco... invadidos da sua privacidade, seja o que for, mas não gostam de facto de ser captados. Os iranianos adoram. Os norte-coreanos, isto agora para voltar ao Norte-Coreia, à Coreia do Norte, não gostam de ser fotografados, evitam aproximar-se dos estrangeiros. Nota-se, é palpável. O medo com que eles vivem é palpável. Já agora que estamos na Coreia do Norte, não consigo deixar de lhe fazer esta pergunta. Parece um programa só sobre a Coreia do Norte, mas já lá vamos. Deve vir fotografada também no livro. Vem, claro. É um dos tecidos que eu abordo no livro, através de imagem e através de texto. E através de texto. Nesses textos, já agora, e fazendo esta ligação ao livro Outras Gentes, Novos Mundos, que recordo para quem só agora chegou à conversa, vai amanhã à tarde ser lançado pelas 18h30 na Casa da Luz, no Museu Casa da Luz. Estou a falar com António Barroso Cruz, escritor, ele que é um viajante nato, que tem experiências variadas para contar, muitas delas neste livro que amanhã vai ser lançado e para o qual estão convidados todos os ouvintes, porque é um evento de acesso livre, como no início desta conversa dissemos, e agora continuando. Estamos na Coreia do Norte, porque é um desses destinos absolutamente fascinantes, já lá vamos ao outro. Coreia do Norte, passear-se é ver um país com uma urbanidade, mas também com uma ruralidade e com um conjunto de pessoas nas quais, como há pouco se via, se sente um pouco essa opressão. É uma opressão de muito tempo e, portanto, é impossível não estar incrustado no DNA, mas como são os campos, como são as cidades, como são as ruas? Muito bem. Há sorrisos nas gentes? É muito difícil encontrar sorrisos nas gentes. É muito difícil. Foi isso e automóveis. Os automóveis não senti falta absolutamente nenhuma. Para mim, o local perfeito para se viver, sobretudo agora que se aproxima a quadra natalícia, em que toda a gente anda desenfreada em centros comerciais e em automóveis. Portanto, a Coreia do Norte é o sítio ideal onde estar nesta altura do ano. Agora, os sorrisos fazem falta, com certeza. E as palavras fazem falta, e os abraços e os apertos de mão fazem falta. Com quem é que nós podemos ter este tipo de relação? Com os guias que andam connosco. São pessoas que têm mais abertura, naturalmente, que é o trabalho deles, é receber estrangeiros. E não são tão poucos os estrangeiros que vão para a Coreia do Norte, atenção, e os americanos também são muito bem-vindos à Coreia do Norte. São tudo jogos políticos, é geopolítica basicamente. Por isso senti falta dos abraços, senti falta dos sorrisos, senti falta de conversar com pessoas que não os guias. Não senti falta nenhuma dos automóveis. Há meia dúzia de números com que nós saímos da Coreia do Norte. A Coreia do Norte tem cerca de 25 milhões de habitantes, 12 milhões e meio de habitantes dedicam-se à agricultura, num território que tem apenas 20% de área cultivável, 80% é montanhosa. É um dos países com mais militares per capita, portanto temos 2 milhões e meio de militares, e isto são naturalmente registros que nós trazemos agarrados à nossa memória. Estive em várias cidades em que não passou um único automóvel durante as horas que eu lá estive. É dos países onde eu vi mais pessoas a andar a pé, por falta de automóveis, pessoas a andar de bicicleta, por falta de automóveis, e algumas, os mais privilegiados, com uma motorizada.
deslocam-se muito em carros de bois, sobretudo no campo, como é natural, e na cidade, na capital, em Pyongyang, que é onde há a maior concentração de coisas, de pessoas, de bens, de prédios, aí sim, já se vêem automóveis a circular. Mas atenção, os automóveis que existem na Coreia do Norte, isto é uma curiosidade, são de 3 ou 4 áreas: militares de alta patente, políticos de alta patente, corpo diplomático, porque o corpo diplomático existe, ainda que reduzido, e depois meia dúzia de carros que são oferecidos pelo governo a pessoas que, em nome da Coreia do Norte, se destacaram internacionalmente. Um atleta, um artista, um engenheiro. Aí sim, o prémio é um automóvel. Portanto, imagine avenidas larguíssimas e muito extensas, à velha maneira soviética, em que tem um polícia sinaleiro em cada cruzamento, não falha, em que estão praticamente parados o dia todo. São polícias sem gestos. Polícias sinaleiros sem gestos, o que eu achei extremamente delicioso e curioso. E não menos triste, convenhamos. É verdade. Viajar também é fazer esta experiência para quem está fora e para quem ouve, de estarmos no século XXI e de repente esta crónica de viagem, ser uma crónica que nos leva para muitos séculos atrás, para outras realidades. Eu não vivi nos anos 40 e 50 em Portugal, porque ainda não tinha nascido, mas quando conto estas histórias, pai ou familiares já de uma certa idade dizem, isso era o Portugal dos anos 40 e 50. Porque é um país parado no tempo. A Coreia do Norte é um país parado no tempo, é um país triste. É curioso para nós que vamos visitar, vamos lá com o intuito de trazer alguma coisa, mas é um país que não deixa de ser bastante triste. Sair de um país com este peso, porque é verdade, não deixa de ser um peso, porque o é para a humanidade. É, e qualquer um de nós, quer estejamos perdidos no meio do Atlântico, ou encontrados, porque também nos encontramos encontrados, quer qualquer cidadão de qualquer parte do mundo que acompanhe, ainda que ligeiramente, a situação, o planeta tornou-se uma coisa muito pequena, particularmente com as viagens e as redes sociais. E muito insegura. E de repente parece que estamos mesmo assim, todos mesmo. Antes era numa casca de nós, agora é mesmo essa casca de nós, é o nosso mundo, de todos nós. É o mundo global. E não deixamos de ficar preocupados e de querer olhar de fora como é que é o país. Avancemos para outros países, para outras histórias. Estamos a falar de 25 países. Sim. E, portanto, todos eles com muitas histórias. Sim, com certeza, naturalmente. Assim, se lhe perguntasse aquela pergunta da praxe, dessas histórias todas, para não ser tão difícil, um top 3. Um top 3, eu não vou colocar a Coreia do Norte no top 3, ainda que esteja muito tentado devido à singularidade do país. Um top 3 é o Irão, a Guatemala e a Birmânia, com toda a certeza. Birmânia, que agora não, de algum tempo esta parte se chama Myanmar. Myanmar, que tem estado também numa situação complicada. Sim, eu vou lá voltar agora, em março. Estive lá em 2010, precisamente no 20 de fevereiro de 2010, estava em Myanmar com um grupo também aqui da Madeira. Myanmar está com uma atitude. Myanmar nunca foi um país fácil, sempre foi uma ditadura militar. Pensava-se que depois de Prémio Nobel da Paz ganhar as eleições e começar a governar as coisas ficassem melhor. Ficaram melhor, mas não tão quanto provavelmente seria expectável. E agora há realmente uma perseguição àquela etnia muçulmana que está a fugir para o Bangladesh para não ser assassinada, basicamente, pelos budistas. É verdade. Que é aquela religião que nós temos como primazia da paz. Mas pronto, todas as religiões têm os seus senãos. É verdade. Há sempre uns prós e uns contras. É preciso aprender com tudo. António, Irão, Guatemala, Myanmar, nada de destinos europeus? Os destinos europeus já claro são, todos estão caseiros banais, não é? não são tão banais quanto isso. Naturalmente gosto sempre de repetir Paris e Londres e Amsterdão e Madrid e Barcelona são lugares para ir ali tomar um cafezinho, vamos ali tomar café, já pronto, voltamos. Para ir um bocadinho mais do outro lado do mar, como Nova Iorque, mas eu continuo a ter 2 lugares preferidos na geografia. Os meus lugares preferidos na geografia são a América do Sul e o Oriente, definitivamente. E a África também, atenção. A África também, à medida que eu vou descobrindo, vou-me apaixonando cada vez mais por África. É uma África profunda. Não é ao norte de Marrocos, nem a Ilha do Sal em Cabo Verde. Não é nada disso. É mesmo a África profunda. Por isso, com certeza que a Europa, sim, a Europa
vejamos, Já foi uma esbanjamento riqueza fotografada. patrimonial, histórica, arquitetónica, arqueológica e por aí fora. Só que eu provavelmente à Europa dedicar-me-ei com outro afinco quando as minhas pernas e o meu corpo já não permitirem eu fazer voos de 10, 12, 14 horas. Este livro é um livro que reúne um conjunto de fotografias e de histórias compiladas ao longo de quanto tempo? Ao longo de 6 anos. 6 anos. Portanto, isto alfabeticamente organizada, isto é uma viagem que vai da Arménia ao Sri Lanka. Pronto, passa pela Índia, passa pelo Irão, passa por São Tomé, pela Ilha do Príncipe, passa pelo Azerbaijão, passa pela Geórgia. Eu sei lá para onde é que passa, tenho tantos sítios para onde passa esta viagem. Passa por Guatemala, não, Guatemala estou a mentir, passa por Peru, pela Bolívia, por Nicarágua, pela Costa Rica, depois vou até à Estónia, até à Polónia, o Japão naturalmente e a Coreia do Sul, porque eu quando fui à Coreia do Norte arranjei forma de ir à Coreia do Sul, à China e à Coreia do Norte. Ficou muito tempo. 3 coelhos de uma cajadada. Isso é que se chama privilegiado. Conseguiu estar muito tempo. São viagens de quanto tempo, António? Variáveis. Mês? 3 semanas? Não. Um mês eu não consigo fazer um mês de viagem porque por compromissos profissionais e familiares não posso mandar nenhuma estar. No limite eu faço viagens de 17 a 18 dias. É o limite que me tenho imposto. Já é há algum tempo, mas pronto, sempre dá. Quando me desloco para mais longe, isto também tem muito a ver com os condicionalismos que me são por vezes impostos do ponto de vista profissional. Quando estou sozinho é que posso naturalmente despender o tempo, com certeza. Mais dia, menos dia. O António já tem aí o livro. Eu há pouco tive a oportunidade de forma efêmera, sei lá, e tocá-lo. É tão bom cheirar um livro e tocar um livro, não é? Sim, ficamos... Ainda dizem que os livros vão acabar. Não acabam, não vão, porque esse cheiro é qualquer coisa. É como as agências de viagem, não queiram acabar. É verdade, e é assim um registro histórico para aguçar o apetite daqueles que gostam de conhecer novos mundos e novas gentes. António, uma pergunta agora, se calhar um bocadinho generalista. Nascem cidadãos com o ADN particularmente modificado no sentido de serem viajantes face à maioria dos cidadãos, ou a maioria dos cidadãos não são tão viajantes quanto gostariam por questões várias, enfim, e por contingências várias? Eu há tempos escrevi um artigo pegando em algo que tinha lido, que é todos nós nascemos com um gene. Eu sinceramente não consigo reproduzir que gene é esse, mas está codificado. E todos nós nascemos com esse gene. Em algumas pessoas esse gene desenvolve-se ao longo do tempo. Tudo bem, isto pode ser apenas uma teoria. Aquilo que eu acredito é que todos nós, por defeito, e indo ao encontro desse ADN que a Cristina falava, nascemos com propensão para viajar. Mas depois estas circunstâncias ou contingências moldam-nos à vida. Eu tenho colegas que trabalham em viagens há muitos anos e que simplesmente não gostam de viajar. E depois há pessoas que não têm nada a ver com viagens, que é a maioria, e que gostam imenso de viajar. E o viajar tornou-se uma dependência. Eu assumo essa dependência. Naturalmente que o meu contexto profissional, a minha realidade profissional é privilegiada, porque também fiz por acontecer. Atenção, não fiquei à espera que a Coreia do Norte ou do Sul, ou o que quer que fosse que eu já conheço, me caísse no colo. Eu fui atrás disto. E naturalmente que uma das contingências será a falta de capacidade económica para a pessoa poder viajar. Com certeza que isso limita bastante. Ainda que hoje as coisas sejam muito mais baratas, a verdade é que a maioria da população que temos a viver neste nosso planeta é paupérrima. E como tal não consegue viajar. Apesar do número de voos e de viagens de que tanto se o fala atualmente, é cada vez maior. Mas é uma percentagem diminuta da população mundial quem viaja. Quem viaja e tem essa possibilidade é que viaja muito.
Portanto, são muito viagens enfim. E depois há outras pessoas, pronto, eu diria que o meu caso, exatamente, eu como tenho um percurso no mundo das viagens, seja através de companhias aéreas onde trabalhei, de agências de viagens, de operadores, etc., fui tendo oportunidades e fui agarrando oportunidades e desenvolvendo essas oportunidades. Pronto, e depois como também tenho esta capacidade de escrever, ou de gostar de escrever, diria antes, isto também de alguma forma me provoca o ir a determinado sítio para que até possa contar depois histórias aos outros. É verdade, a escrita de viagens é inclusivamente um dos géneros de escrita que envolve e tem de facto um grande número de fãs. Mas o António, e embora estejamos aqui a apresentar um livro de viagem ou resultante de várias viagens, o António também escreve outras coisas. Escreve, nomeadamente, poesia. E agora vou relacionar as outras escritas, que podem passar ou não pela poesia, com as viagens. Nesses serões solitários, nesses serões em que única e exclusivamente tem o que estiver à sua frente para observar se é hotel, se não é hotel, se é deserto, se não é deserto, se é noite, se não é noite, se tem estrelas ou não. Há aí um espaço privilegiado. Olha, se está na Coreia do Norte e não pode comunicar com ninguém, que deve ser uma experiência absolutamente extraordinária nos tempos que correm. De repente não poder comunicar, não poder clicar, não poder ir à net. Os telefones eram possíveis? Do hotel. Só do hotel. Só à noite. Telefone fixo do hotel. Ou bem de manhã ou bem à noite. Exatamente. É outra experiência. Aí, além do mais, porque durante o dia foi recebendo e inspirando-se. Exatamente, e fomos assimilando tudo aquilo que... Como escreve quando está em viagem, ou fica tão cheio, tão a consumir aquilo num momento que só mais tarde, depois da arrefecida da poeira ter amainado um bocado, é que consegue até refletir sobre o assunto. Tem duas respostas à sua questão, sim e não. Isto porque nem sempre existe predisposição para escrever. Eu, durante a viagem à Coreia do Norte, é isso que a Celina acabou de dizer, eu estava tão avassalado por aquilo onde estava que eu, ao final do dia, chegávamos cansadíssimos. Eu falo no plural porque eu fui sozinho, mas o grupo forma-se espontaneamente em Pequim, e acabei por ficar num grupo de 12 pessoas, sendo que um terço era americano, tinha australianos, tinha ingleses, tinha islandês, tinha holandês, e depois tinha eu, e um singapurense. Por isso chegamos tão cansados ao final do dia, pela quantidade de coisas que nos foi dada a conhecer, que não tinha forças para escrever. Eu queria chegar à cama, gravar mentalmente, para não me esquecer depois, quando precisasse escrever, ter aquilo arquivado, e adormecia tranquilamente. Porque ligar a televisão na Coreia do Norte, convenhamos, também não é propriamente uma coisa muito motivante, muito sedutora. É um caso de estudo. É um caso de estudo. De vez em quando aparecem notícias na nossa televisão sobre a Coreia do Norte, aparece aquela locutora esfuziante, histérica, a dizer que foi feito mais um míssil balístico que atingiu não sei quantos quilómetros e não sei o quê. Isso é o que se vê permanentemente no canal estatal da Coreia do Norte. Portanto, não é propriamente um desafio. Melhor descansar. Exatamente, ligar a televisão. Mas pronto, isto para dizer o quê? Que há lugares que realmente se propiciam para a escrita e outros não. Eu tomo sempre notas, diariamente, seja à luz do dia ou à luz da noite, eu tomo sempre notas, porque há coisas que quero apontar, porque depois sei que vou precisar delas mais tarde, seja por motivos profissionais ou literários, e como tal vou sempre tomando notas. Agora, essa coisa de inspiração, de escrever um poema, não sei o quê, isso às vezes basta estar ali no caminho de Santo António, que é onde eu vivo, e o poema sai, não preciso de ir para a Ilha do Príncipe. Já bebeu tudo isto. Para escrever poesia, não é por aí. Não é tanto mas já bebeu, estas são experiências que depois acabam por marcar as pessoas. Claro e acabam por ser. Sim, com certeza que sim. Estamos a falar com António Barroso Cruz, estamos já a entrar na reta final desta nossa conversa. Amanhã é quinta-feira e há um livro novo que vai, enfim, regressar ou entrar nos escaparates normais. Chama-se Outras Gentes, Novos Mundos. Vai ser lançado às 18h30 na Casa da Luz, Museu Casa da Luz.
O seu autor, António Barroso Cruz, é nosso conhecido, diz que é 1.300, ou que são 1.300 gramas de sonhos. Temos estado a falar de algumas dessas gramas, faltarão, por certo, outras. Centramos-nos aqui numas gramas, enfim, mais curiosas, mais tristonhas, mas viajar é, sobretudo, para si um ato de realização e de alegria. É, com certeza que é. Por mais feio que por vezes o país seja, viajar é precisamente isso que a Celina acaba de dizer, é um ato de realização, é a tal evasão de que já falávamos há pouco, é liberdade de alguma forma, é liberdade, mesmo na Coreia do Norte, mesmo no Irão, é um acto de terapia. Para mim e para tanta gente, viajar é terapêutico e ponto. Sai o homem que viaja mais conhecedor de si próprio e do mundo. Sim, com certeza que sim, porque como dizia também há pouco na nossa conversa, viajar é adaptar-nos permanentemente, e é isso que nos faz crescer, porque por vezes aparecem situações imprevistas, algumas delas não tão fáceis de resolver quanto isso, e põem-nos à prova. Conte-nos uma. Ok, pegando na minha viagem ao volante de um carro sozinho durante 10 dias no Peru, eu tinha previsto em determinado dia ir dormir ao lago Titicaca, na zona do Peru, e tinha, mas eu não sabia que tinha, 9 horas de carro. E cheguei a meio da viagem, estava quase a anoitecer e eu tenho por princípio não conduzir durante a noite, mas insisti, porque o hotel estava à minha espera, insisti e passado mais 1 hora de viagem sou apanhado por um nevão imprevisto numa cordilheira que tinha que atravessar, e fiquei de tal forma assustado porque não se via Vilvalma, não se cruzavam carros, a estrada estava completamente nevada e eu só pensava, se o carro por algum motivo me para ou se eu saio de estrada e fiquei atascado na neve, ninguém me vem tirar daqui. E aí sim, realmente estive um bocadinho aflito. Fez marcha atrás? A certa altura cruza-se um caminhão-tiro e um autocarro de passageiros comigo e eu faço inversão de marcha e venho atrás deles e dormi na primeira localidade que encontrei. 12 euros uma noite num hotel que eu não recomendo a ninguém, mas foi um hotel de luxo para mim naquela noite. Era um sítio para ficar abrigado. Era exatamente. Necessidade. Era muita necessidade. António, cruzar-se com as necessidades dos outros, nomeadamente com hotéis como esse ou com situações de pobreza extrema, como por certo encontrou em tantos sítios, provavelmente no Irão, na Guatemala, em Myanmar, na Índia, na Coreia, como há pouco falávamos, particularmente na Coreia do Norte. Ainda que seja um tipo de pobreza completamente distinta. Não é aquela pobreza agressiva como se, por exemplo, no Senegal, nos países da América do Sul e como também referiu também do Oriente e África, claro. Aí sim, isso chega a ser chocante. E como lidar com isso? Como lida o António com isso? Como chega à noite e vai descansar? Vamos ver, de uma forma distante. Tenho que o fazer de uma forma distante. Se eu for atrás, isto é uma má comparação, se eu for atrás de cada gato que encontro abandonado na rua e levar para casa, mais tarde ou mais cedo põe-me fora de casa, apesar de gostarem muito de gatos. Por isso eu não posso ir atrás dos meus sentimentos sempre que eles batem fundo. Se eu faço uma viagem na Índia, ou no Senegal, ou na Guatemala, e me deixo arrastar pelaquela pobreza, eu não vou conseguir dormir, vou andar permanentemente a pensar naquilo e não vou conseguir usufruir da viagem. Seja ela o museu mais luxuoso ou o bairro mais miserável. Para mim isso tem os dois uma importância enorme para a minha pessoa. São extremos. São extremos, mas são muito importantes. Eu costumo dizer que aprendi a viajar quando aprendi a criar distância suficiente entre aquilo que via e aquilo que sentia, e aprendi com as viagens, não tantas quanto as do António, que não se consegue salvar o mundo naquele momento, claro. E portanto as populações estão adaptadas ao sítio onde vivem e nós vimos daí mais enriquecidos, muitas vezes com um sentimento de gratidão enorme pelo pouco ou pelo que nós temos, que de repente tudo isso nos basta e mais do que isso. Há dois termos que me ocorreriam de repente,
a relativização e de facto valorizarmos aquilo que temos. Porque às vezes temos tanta coisa supérflua, tanta coisa inútil, e uma carcaça, uma garrafa de água numa rua daquelas, num bairro daqueles, uma pessoa daquelas, faria toda a diferença. É verdade. Estamos a chegar à reta final. António, já estamos aqui numa conversa que poderíamos continuar a tarde com toda. Com toda a certeza. Até para lá das 18h30 do dia 30. Até para lá das 18h30. O que é que espera aqueles que nos estão a ouvir amanhã? O que é que os espera na Casa da Luz às 18h30? Bem, em primeiro lugar, este autor espera que as pessoas acorram, se mobilizem, mesmo que chovam raios e coriscos, apareçam. Não vão chover. Porque, e isto não é uma presunção, nem falta modéstia, mas as minhas apresentações marcam sempre diferenças. Eu sei que há pessoas que vão pelas apresentações e não pelo livro, mas gostam de ir porque eu faço espetáculos à volta dos meus livros. E aquilo que vai acontecer amanhã é de facto um espetáculo. As pessoas vão embarcar numa viagem, literalmente, as pessoas vão embarcar numa viagem e vão voar, vão sobrevoar, vão ter hospedeiro de bordo, vão ter comandante, vão ter uma série de associações e evocações ao ambiente de viagem aérea. António, se lhe perguntasse em poucas palavras como apresentaria o seu livro, o que me diria? Bem, eu já disse os tais 1300 gramas de sonhos. É um livro que, de uma forma informal, de uma forma descontraída, despretensiosa, pretende passar histórias para as pessoas. E as histórias tanto se leem nas palavras como se lê nas imagens. Por isso aquilo que eu gostaria é que alguém que pegasse neste livro conseguisse evadir. E ao conseguir evadir-se, aí o autor teria conseguido o seu objetivo. Também, se calhar, esse sonho, dentro destas 1300 gramas, de se calhar fazer viajar aqueles que por qualquer motivo não conseguem. Com certeza que sim. É claro que isto começa por ser um ato narcísico, provavelmente, o escrever um livro das minhas viagens é um ato de narcisismo, mas é um ato de narcisismo que é partilhável. Portanto, aquilo que eu quero é que realmente as pessoas gostem daquilo que aqui está, seja em letra, seja em imagem. Posso-vos chamar a outras gentes, novos mundos, um fotolivro? Com toda a certeza que é um fotolivro, sim, acho que está muito bem conseguida essa imagem, até porque este livro tem 578 fotos. Então estamos a falar, de facto, de uma forma de viajar e ainda assim ficar a conhecer alguns dados curiosos sobre todos os países. Sim, é um facto. E eu fujo ao evidente. Eu, neste livro, não quero colocar aquela capela, aquela igreja, aquele museu. Eu quero fugir ao evidente. Vou à procura do grafite, vou à procura do cão, vou à procura de uma série de coisas que são normais, mas para quem vê um livro de viagens não é tão normal. Se calhar também, porque estamos a falar de um livro de viagens que não é propriamente para promover o país A ou B, é simplesmente um livro que traça uma experiência. Outro viajante que tivesse feito os mesmos percursos, eventualmente faria o mesmo livro com outras situações. Sim. Com outras situações. Interpreta à sua forma. Exatamente. António, a conversa alonga-se, resta perguntar-lhe, em termos de outras gentes, novos mundos, onde podemos nós encontrar o livro, se quisermos que ele faça parte também dos 1300 gramas de sonhos nossos. Bem, este livro pode ser encontrado em primeira instância na Casa da Luz, amanhã às 18h30. Pode ser encontrado na editora que o faz, que é o Liberal, em Câmara de Lobos, e pode ser encontrado através da minha página, do meu perfil no Facebook, que é por lá que eu também escolho muitos livros para várias partes do mundo. Por isso, nada como um Facebookzinho para conseguir promover estes trabalhos. António Barroso Cruz. Chama-se assim, passe por lá pelo Facebook e daqui a pouco também já pode passar pelo Facebook da 88.8. Vai ver quem é o António Barroso Cruz. Vamos colocar lá também esta entrevista para que possa ouvi-la e reouvir estas histórias. E dizer-vos também que
Claro, esta é uma apresentação de um livro que vai acontecer amanhã. Nós não vamos, infelizmente, poder estar presentes, porque vamos estar aqui, deste lado, relembrar-lhe-emos amanhã que tem um compromisso às 18h30 no Museu da Casa da Luz. António, muito obrigada por ter vindo connosco. Muito obrigado, Celina, pelo Até convite. o próximo fotobook, fotolivro, livro, poesia, o que for. Que Já agora, boas quantos viagens. livros no seu historial de Este a solo é publicação? o 29º. 29º, são muitos livros. Qualquer dia abre uma biblioteca só com as suas coisas. Não Como é que tenho essa organiza isto tudo em casa? Organizo por autores, sempre. Por autores. Por autores. Tenho muito livro e eles têm que estar organizados por autores, senão eu perco-me completamente. Neste caso, este acaba por escrever um bocadinho como viaja, vai um bocadinho para... Sim, a abordagem é uma abordagem leve, descontraída, por vezes em forma de diário, por vezes em forma de texto educativo, digamos assim, mas dou uma pincelada por alguns dos sítios que passo e, noutros casos, exponho mais um bocadinho, conto algumas histórias e basicamente é isso que as pessoas poderão encontrar. Muito obrigado, António. Muito obrigado. Até uma próxima oportunidade. As maiores felicidades para Outras Gentes, Novos Mundos. O novo livro de António Barroso Cruz é lançado amanhã às 18h30 no Museu Casa da Luz, no Funchal. Estão todos convidados. Não percam.